Querido irmão, querida irmã, neste momento sagrado da noite o Senhor te chama. Ele te chama a silenciar o coração, a desligar por um instante o barulho do mundo e a voltar o olhar para o céu. Hoje é terça-feira, mais um dia vivido, mais uma batalha vencida. Talvez você tenha sorrido, talvez tenha chorado, talvez o cansaço tenha tentado roubar a tua paz, mas agora é tempo de descansar em Deus. A palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, Jesus está aqui. Ele quer te acolher, Ele quer acalmar teu coração. A noite é o momento do encontro, onde o corpo descansa, mas o espírito desperta para o amor divino. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes deitamos com o coração pesado, com pensamentos que nos tiram o sono, mas hoje o Senhor quer transformar tua noite em um refúgio de paz. Ele quer entrar no teu lar, tocar tua família, acender novamente a esperança dentro de ti. Não é apenas mais uma oração, é um ato de confiança, é um abraço de fé. É o momento em que o céu se abre e a graça de Deus desce sobre ti. Quando rezamos o terço, não estamos sozinhos. A cada Ave Maria, Maria Santíssima caminha ao nosso lado. A cada Pai Nosso, Jesus renova a nossa fé. A cada glória, o Espírito Santo sopra nova força sobre nossa alma. Que esta noite seja abençoada. Que os anjos guardem o teu sono. Que o Espírito Santo envolva o teu coração em serenidade. E que ao acordar, tu sintas que algo mudou porque Deus passou pela tua casa. Então, antes de dormir, respira fundo. Entrega tudo, perdoa, agradece. E ora com fé, porque esta oração não é apenas palavras. É encontro, é cura, é milagre. Que a paz do Senhor desça sobre ti nesta noite. Amém. A noite chega suave, silenciosa, como um manto que cobre o mundo cansado. O sol se despede no horizonte e as luzes do dia se apagam lentamente, uma a uma, até que resta apenas a luz do céu e a voz de Deus que sussurra no íntimo da alma. É neste tempo, quando o mundo silencia, que o Senhor fala mais claramente. É na noite que o coração se revela, que as máscaras caem e que a alma encontra a si mesma diante do Criador. A noite é um presente divino, um convite para parar, para respirar, para se recolher e descansar nos braços de Deus. Quando tudo parece cessar, quando as vozes se calam, é ali que Deus se aproxima. Ele vem como uma brisa suave, não para julgar, não para cobrar, mas para consolar. Ele toca a alma com ternura e diz: filho, confia. Filha, entrega-te. Eu estou aqui. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós tentamos controlar tudo durante o dia. Queremos resolver, queremos entender, queremos lutar sozinhos. E o coração se cansa, o corpo se desgasta, a mente se confunde. Mas a noite vem como uma pausa de amor. É como se Deus dissesse: agora deixa que eu cuido. Tu fizeste o que podias. Agora descansa no meu colo. A confiança em Deus é a arte de soltar o que não se pode segurar. É aprender a descansar mesmo quando o problema ainda existe, mesmo quando as respostas ainda não vieram. A fé não é ausência de luta, é presença de paz no meio da luta. É por isso que a noite é o tempo perfeito para confiar. Quando o mundo dorme, quando as forças humanas se rendem, quando nada mais pode ser feito, é então que a fé desperta e diz: Senhor, em tuas mãos entrego tudo. Há algo sagrado na escuridão da noite. O escuro não é a ausência de Deus, é o pano de fundo onde a luz dê. Ele brilha com mais força. É no escuro que aprendemos a ver com os olhos da alma, não com os olhos da carne. É na falta de controle que aprendemos a depender. É no silêncio que ouvimos o sussurro da graça. Talvez hoje o teu coração esteja inquieto. Talvez as preocupações te acompanhem até o travesseiro. Talvez haja lágrimas que ninguém viu, dores que ninguém me entende. Mas o Senhor te diz agora: confia, entrega. Eu sei o que tu sente. Eu sei o que precisas. Eu não te esqueci. Deus nunca se atrasa, Ele age no tempo certo. E muitas vezes esse tempo certo começa na noite. Quando tudo parece parado, mas o céu está em movimento. Enquanto dormes, Deus trabalha. Enquanto descansas, Ele prepara o caminho. Ele acalma tempestades que tu nem sabes que existem. Ele remove pedras, abre portas, cura feridas. Por isso, a noite é mais do que descanso do corpo, é descanso da alma.
É o momento de colocar nas mãos de Deus o que te pesa. É o momento de dizer: Senhor, eu não sei o que fazer, mas confio que Tu sabes. Confiança é isso. É andar no escuro com o coração aceso pela fé. É saber que mesmo sem entender, Deus está no controle. Quantas vezes a nossa alma se desespera porque não vemos o amanhã? Mas o Senhor nos ensina. Não precisa ver o caminho inteiro, basta dar o primeiro passo. A cada passo de fé, a luz se acende um pouco mais. A noite é o tempo do abandono santo. É o momento em que entregamos o que temos de mais profundo. Nossas dores, nossos sonhos, nossas faltas, nossos medos. É ali, de joelhos, talvez com lágrimas, que aprendemos a dizer: faça-se a tua vontade. E quando essa entrega é verdadeira, o coração sente paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque agora tudo pertence a Deus. O inimigo tenta usar a noite para semear medo, ansiedade, pensamentos sombrios. Mas o cristão transforma a noite em altar. Onde o inimigo quer escuridão, o servo de Deus acende a chama da oração. Onde o inimigo quer solidão, Deus coloca a sua presença. Onde há angústia, Ele coloca esperança. A oração da noite tem poder. Quando dobramos os joelhos antes de dormir, algo muda no invisível. Os céus se abrem, os anjos se movem, e a paz começa a descer. Não importa o tamanho da tempestade do dia. A oração é o abrigo onde encontramos o olhar de Deus dizendo: calma, eu estou aqui. Quantas vezes o dia nos fere? Palavras que machucam, decisões difíceis, frustrações que não esperávamos. Mas à noite, quando rezamos, é como se o Senhor passasse as mãos sobre nossas feridas e dissesse: filho, recomeça. Amanhã é um novo dia. Cada noite é uma promessa de amanhecer. Nenhuma escuridão é eterna. É importante entender. A confiança não se sente, se decide. Às vezes não sentimos fé, só medo. Às vezes não sentimos força, só cansaço. Mas mesmo assim podemos dizer: Senhor, eu confio. E esse simples ato, dito com sinceridade, move montanhas. O céu se comove diante de um coração que, mesmo ferido, escolhe crer. Quando confiamos, o impossível se torna possível. Quando entregamos, o fardo se torna leve. Quando descansamos em Deus, Ele faz o que sozinhos jamais conseguiríamos. Não há oração da noite que suba e não encontre o coração do Pai. Mesmo quando parece que Ele está em silêncio, Ele está ouvindo. Mesmo quando parece distante, Ele está agindo. Por isso, nesta noite, entrega. Entrega o teu lar, a tua família, os teus medos. Entrega o que te aflige e também o que te alegra. Tudo que é teu deve passar primeiro pelas mãos de Deus. Confia no tempo dele. Há bênçãos que só florescem depois de longas noites. Há vitórias que nascem do silêncio. Há milagres que só vêm quando paramos de lutar sozinhos e deixamos Deus lutar por nós. O descanso verdadeiro não está em dormir, mas em repousar o coração no Senhor. Dormir é fechar os olhos do corpo. Descansar em Deus é abrir os olhos da alma. Quando confiamos nele, mesmo dormindo, nossa alma reza. Mesmo em meio à dor, nosso espírito encontra paz. Muitos pensam que fé é ver milagres, mas fé é permanecer de pé mesmo quando nada acontece. Fé é continuar orando quando parece que Deus não responde. Fé é dizer obrigado, mesmo quando o coração chora. A noite é o tempo onde essa fé é provada e fortalecida. Hoje, talvez tu não tenhas forças para grandes orações. Talvez só consigas dizer: Senhor, fica comigo. E isso basta. Porque o Senhor não busca palavras bonitas. Ele busca corações sinceros. Quando tu dizes: fica comigo, o céu inteiro se move. Ele fica, ele permanece, ele te envolve com sua paz. E ao fechar os olhos, lembra-te, cada batida do teu coração é sustentada por Deus. Ele vela o teu sono, guarda tua vida, protege tua casa. Enquanto dormes, ele prepara um novo amanhecer. Porque quem confia nunca perde, apenas espera. Amanhã, quando o sol nascer, talvez os problemas ainda estejam ali. Mas algo dentro de ti será diferente. Porque um coração que se entrega não é o mesmo. Ele acorda mais leve, mais firme, mais cheio de paz. E é assim que o Senhor nos renova. Noite após noite, entrega após entrega. Por isso, não temas a noite. Ela não é o fim. É o tempo da fé.
tempo do descanso, o tempo da confiança. É o tempo em que Deus trabalha em silêncio. A noite é o altar da entrega, o templo da esperança, o berço da confiança. Fecha teus olhos, respira fundo e diz: Senhor, eu te entrego tudo. Meus medos, minhas lutas, meus sonhos, que tua vontade seja feita. Cuida de mim, da minha casa, dos que amo. Eu confio em ti. E então deixa o amor de Deus te envolver. Sente a presença Ele no teu coração. Ele está aí agora. Nada está perdido. Nada está além do alcance da graça. Tudo o que foi entregue, Deus transforma. Tudo o que foi confiado, Ele abençoa. A noite é o momento do abandono confiante. E quem aprende a descansar em Deus na noite, aprende a caminhar com fé durante o dia. Que esta noite seja santa. Que teu coração encontre repouso. Que a tua alma sinta o toque do Espírito Santo. E que ao amanhecer tu te levantes renovado, não porque os problemas desapareceram, mas porque agora tu sabes, Deus está contigo. A oração é o fôlego da alma. É o sopro que liga o coração humano ao coração de Deus. Sem oração, a alma enfraquece. Com a oração ela renasce. Quem reza fala com o céu. E quem escuta na oração ouve a voz do próprio Criador. A oração não é apenas palavras ditas, é encontro. É o instante em que o infinito toca o finito, o eterno abraça o frágil. O divino desce e se faz presente na intimidade do coração. Quantas vezes procuramos força nos lugares errados? Buscamos paz em coisas que nos cansam, buscamos amor em corações feridos, buscamos direção em caminhos tortuosos. Mas quando dobramos os joelhos e olhamos para o alto, algo muda. O mundo pode estar caindo, mas a alma encontra abrigo. Porque a oração tem poder. Poder de curar, de libertar, de transformar o que parecia impossível. A oração não muda Deus. Muda quem ora, transforma o coração endurecido, acende o amor onde havia frieza, desperta a fé onde existia dúvida. É como o vento que sopra sobre as cinzas e reacende a chama quase apagada. Aquele que ora não sai o mesmo, porque diante de Deus o coração se dobra e tudo que é orgulho, raiva, medo e desespero começa a cair por terra. Há corações que estavam trancados, cheios de dor, e bastou uma oração simples, um suspiro, uma lágrima, uma palavra sincera, para que o Senhor entrasse e fizesse nova todas as coisas. A oração é o canal da graça, a ponte entre o desespero e a esperança. É o remédio silencioso que cura as feridas que o tempo não conseguiu curar. Não há oração perdida. Nenhuma palavra dita a Deus é esquecida. Mesmo quando parece que o céu está calado, Ele está ouvindo. Mesmo quando parece que nada muda, Ele está agindo. A força da oração não está na quantidade de palavras, mas na sinceridade do coração. Uma única frase dita com fé tem mais poder que 1000 repetições, sem amor. A oração verdadeira nasce do coração ferido, do coração que reconhece sua pequenez e clama por misericórdia. Quando o coração se abre, Deus entra. E quando Ele entra, tudo se transforma. As lágrimas se tornam sementes, o sofrimento se torna escola, a espera se torna caminho. A oração não é um dever, é um encontro de amor. É o momento em que a criatura se reconhece diante do Criador e diz: Sem ti nada sou. É o instante em que o orgulho cai e a humildade floresce. É ali, nesse espaço sagrado entre o silêncio e a fé, que o coração se rende e o milagre acontece. Muitos dizem: rezei e nada mudou. Mas será que o que precisava mudar era a situação ou era o coração? Às vezes Deus não muda o que está fora de nós porque quer transformar primeiro o que está dentro. Ele molda, ensina, purifica. A oração é o fogo que lapida a alma. No começo dói, mas depois ilumina. O coração que reza com sinceridade aprende a amar de outro jeito. Aprende a perdoar, aprende a esperar, aprende que o tempo de Deus é diferente, mas é perfeito. A oração ensina o coração a confiar mesmo sem entender. Quando tudo parece desabar, a alma que ora encontra segurança no olhar de Deus. A oração é como a chuva que cai sobre a terra seca. No começo a terra não absorve, parece dura, árida. Mas à medida que a chuva continua, o solo amolece e logo a vida começa a brotar. Assim o coração diante da oração. Talvez esteja duro, machucado, cansado,
Mas quando a graça de Deus começa a cair sobre ele, tudo muda. Brota vida, brota fé, brota esperança. A oração não precisa ser perfeita. Deus não procura frases bonitas. Ele procura corações verdadeiros. Às vezes o melhor tipo de oração é o silêncio. Às vezes é um choro. Às vezes é um simples Senhor, me ajuda. E ele entende, porque ele não escuta apenas o que dizemos com a boca. Ele escuta o que o coração grita em silêncio. Quando um coração se ajoelha, o céu se inclina. Quando alguém dobra os joelhos, os anjos se movem. Quando uma alma clama, o inferno treme. A oração é uma arma poderosa, mas também é o remédio mais doce. Cura o que a medicina não toca. Liberta o que a força humana não alcança. Renova o que o tempo havia desgastado. Há pessoas que entraram em oração cansadas e saíram renovadas. Há corações que estavam despedaçados e, depois de um momento diante de Deus, saíram inteiros. A força da oração não está no grito, mas na entrega. Não é o volume da voz que move o céu, mas o abandono do coração nas mãos do Pai. A oração transforma porque ela aproxima. Aproxima o homem de Deus. E quando o homem se aproxima do divino, tudo nele começa a mudar. A mente se acalma, o olhar se torna mais puro, o coração mais leve. A oração transforma a maneira de ver o mundo, porque quem fala com Deus começa a enxergar como Deus vê. Quem reza não foge da vida, enfrenta com esperança. Quem reza não se desespera, confia. Quem reza não vive preso no passado, porque sabe que o futuro está nas mãos do Senhor. A oração não retira as lutas, mas dá força para vencê-las. O coração transformado pela oração não é o mesmo que antes reclamava, murmurava, temia. Agora é um coração grato. Aprende a agradecer, mesmo pelo que não entende, porque reconhece que Deus está em tudo, até nas dores. O coração que ora vê milagres onde antes via problemas. A oração não é um caminho de mágica, mas de mudança interior. Às vezes pedimos que Deus acalme a tempestade, e Ele prefere acalmar o nosso coração. Às vezes pedimos para tirar a cruz, e Ele nos dá força para carregá-la com amor. Isso é transformação, isso é graça. Há momentos em que a oração nos leva às lágrimas, não porque Deus nos faça sofrer, mas porque diante da presença a alma se sente tocada, limpa, amada. É como se todas as máscaras caíssem e ficássemos nus diante de quem nos conhece por inteiro. Esse é o poder que transforma. O poder do amor de Deus agindo dentro de nós. Oração é também escuta. Muitos falam, mas poucos escutam. Quando silenciamos a mente e deixamos o Espírito Santo falar, ele revela verdades que o mundo não pode ensinar. É no silêncio da oração que encontramos direção. Quantas decisões erradas seriam evitadas se primeiro buscássemos ouvir a voz de Deus em oração? O coração que ora constantemente se torna morada de paz. Pode haver barulho fora, mas dentro reina serenidade. A oração cria um espaço dentro de nós onde Deus habita. E quando Ele habita, nada nos abala. Mesmo em meio à dor, sentimos consolo. Mesmo no deserto, sentimos esperança. Quem ora aprende a ver Deus em tudo, no sorriso, na dor, na espera, no tempo. A oração transforma o olhar e um coração transformado espalha essa luz. Por isso, a oração não apenas muda quem reza, mas muda o ambiente, muda famílias, muda lares. Quando alguém em uma casa começa a rezar, toda a atmosfera espiritual muda. A luz vence as trevas. Não existe oração pequena. Toda oração feita com fé tem valor eterno. Mesmo a criança que diz, Jesus, eu te amo, toca o coração do céu. Porque Deus não mede a oração pelo tamanho, mas pelo amor. A oração transforma porque nos aproxima da vontade de Deus. Quando oramos, deixamos de pedir apenas o que queremos e começamos a desejar o que Ele quer. E quando o coração se alinha com o coração de Deus, nasce a verdadeira paz. A vontade de Deus nunca nos leva onde a graça Ele não possa nos sustentar. A oração é o respiro da fé. Assim como o corpo não vive sem ar, o espírito não vive sem oração. Um coração sem oração é um coração seco, vazio. Mas quando a alma se abre em oração, ela floresce, mesmo em meio ao deserto. Reza, mesmo cansado. Reza, mesmo sem vontade. Reza, mesmo chorando. Porque a oração feita na dor
tem um perfume especial, perfume da fé pura, que sobe ao céu como incenso diante de Deus. E quando orares, acredita. Não duvides da força que sai da tua boca. O mesmo Deus que criou o universo ouve a tua voz. O mesmo Deus que ressuscitou os mortos, que acalmou o mar, que curou os enfermos, é o mesmo que está agora te ouvindo. Acredita. Ele pode tudo. Talvez não te dê o que pedes, mas certamente te dará o que precisas, porque Ele conhece melhor o teu coração do que tu mesmo. E às vezes a maior resposta de Deus é a paz. A oração transforma o coração porque o faz amar mais. Quanto mais oramos, mais compreendemos o amor de Deus e mais queremos espalhá-lo. O coração orante não guarda rancor, não alimenta inveja, não busca vingança. Aprende a perdoar porque foi perdoado. Aprende a amar porque foi amado. E assim, pouco a pouco, a oração vai te transformando, sem barulho, sem pressa, sem espetáculo. Deus trabalha em silêncio e o coração vai sendo moldado. De uma alma inquieta nasce uma alma serena. De um coração fechado nasce um coração aberto. A força da oração não está em mudar o mundo à nossa volta, mas em mudar o nosso mundo interior. E quando o interior muda, tudo muda. Então, hoje, fecha os olhos e fala com Deus. Fala o que o coração tem vontade de dizer. Não te preocupes com as palavras, apenas fala. Se não souber o que dizer, fica em silêncio. Ele te entende. A força da oração não está no tempo que dura, mas na entrega que contém. Reza com o coração. Entrega, confia. E deixa Deus transformar o que precisa ser transformado. Porque toda alma que ora, um dia, floresce. E todo coração que se abre em oração, um dia, é curado. Há uma força invisível que transforma tudo quando convidamos Deus a entrar em nosso lar. Há um perfume de graça que invade a casa quando a presença divina é acolhida, quando o nome de Jesus é pronunciado com fé, quando o coração se abre para o amor do Espírito Santo. A bênção de Deus é como um vento suave que passa e onde ela toca, tudo renasce. Um lar abençoado não é aquele sem problemas, mas aquele onde Deus é o centro. É aquele onde, mesmo entre lágrimas, há esperança. Onde mesmo nas lutas há amor. Onde mesmo na pobreza há paz. A bênção não é um objeto, não é um ritual vazio. É a presença viva de Deus que habita entre nós. Quando uma casa se abre para Deus, ela deixa de ser apenas uma construção de tijolos e se torna um altar. Cada parede começa a guardar histórias de fé, cada canto se enche da presença do Espírito Santo. Quando Deus entra, o ambiente muda. O ar se torna leve. A atmosfera se enche de serenidade e os corações se renovam. Quantas casas estão cheias de coisas, mas vazias de paz? Quantos lares têm conforto, mas não têm harmonia? Quantas famílias vivem juntas, mas com corações distantes? A bênção de Deus é o que une o que o mundo separa. É o que reconstrói o que as palavras feriram. É o que traz de volta o amor onde havia frieza. A vida dentro de um lar abençoado flui de outro modo. O diálogo é mais doce, o perdão é mais fácil, o riso é mais sincero. A bênção de Deus faz florescer o amor que estava escondido, faz renascer o respeito, a ternura, a união, porque onde a bênção há a presença. E onde a presença de Deus, o mal não pode permanecer. Quando Deus abençoa um lar, Ele o protege. Ele coloca anjos ao redor. Ele vigia o sono, acalma as tempestades, silencia as vozes do medo. Uma casa consagrada a Deus se torna a morada da luz. É como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Pode ser pequena, mas sua luz espanta toda a treva ao redor. Talvez o teu lar tenha passado por momentos difíceis. Discussões, perdas, desencontros, lágrimas silenciosas. Talvez o teu coração carregue um cansaço profundo e às vezes pareça que a alegria foi embora. Mas o Senhor te diz, eu posso renovar tudo. Eu posso fazer nova a tua casa, nova a tua vida. A bênção de Deus tem o poder de restaurar o que parecia destruído. Quando o Espírito Santo entra num lar, ele reconstrói relacionamentos quebrados, cura feridas antigas, renova os sentimentos. Ele sopra esperança sobre corações que desistiram. Ele apaga memórias amargas e escreve novas histórias com tinta de misericórdia. Um lar renovado é fruto da oração. Quando alguém em casa decide rezar, algo começa a mudar. Talvez lentamente, quase imperceptível, mas muda. O ambiente espiritual se transforma. As palavras tornam-se mais doces,
o olhar mais compassivo. A paz que vem do alto começa a permear o dia a dia. Rezar em casa é abrir uma janela para o céu. Cada oração é como uma luz que atravessa o teto e toca o coração de Deus. E cada vez que o céu se abre, bênçãos descem. O lar se torna um jardim regado pela graça. A bênção de Deus não é um amuleto, é fruto de comunhão. Ela nasce quando há amor, quando há perdão, quando há fé. Um coração rancoroso não sustenta a bênção, mas um coração que perdoa se torna fonte de graça. Muitas vezes o que falta em casa não é dinheiro, mas perdão. Não é conforto, mas diálogo. Não é luxo, mas amor. A bênção de Deus vem quando há abertura. Quando alguém tem coragem de dizer, Senhor, entra na minha casa e transforma tudo. E Ele entra. Ele entra com suavidade, mas com poder. Ele limpa o que estava impuro. Organiza o que estava confuso, acalma o que estava em guerra. Deus é especialista em reconstruir lares. Quando Ele é convidado, o que era desordem vira harmonia. O que era peso vira leveza. O que era tristeza vira canto de alegria. A bênção que renova o lar também renova a vida, porque a casa é o espelho da alma. Quando o coração está em paz, o lar se torna refúgio. Quando o coração está ferido, a casa se torna deserto. Mas quando o Espírito Santo age, ele começa dentro. E o que é transformado no interior reflete-se no exterior. Talvez tu estejas pedindo uma mudança na tua vida, mas o Senhor quer começar pela tua casa. Ele quer tocar o ambiente onde tu vives, as relações que tu tens, os laços que sustentam tua história. Ele quer restaurar a base, porque um coração sem lar é um coração sem raiz. Deus ama entrar nos lugares simples. Ele não procura luxo, ele procura sinceridade. Uma casa pequena, mas cheia de fé, é mais preciosa para ele do que um palácio sem amor. É por isso que o Espírito Santo visita lares humildes e os enche de glória. Porque onde há fé, há céu. Quando uma família se reúne para rezar, o céu desce. Quando um pai abençoa um filho, quando uma mãe reza pelos seus, quando alguém acende uma vela e diz, Senhor, guarda o meu lar, algo invisível acontece. Uma corrente de luz começa a se mover, os anjos se aproximam e o mal se afasta. O lar abençoado não é perfeito, mas é perseverante. É aquele que, mesmo nas dificuldades, não perde a esperança. É aquele que cai, mas levanta, que chora, mas reza, que luta, mas confia. É ali que a graça habita. A bênção de Deus não é passageira, é duradoura. Ela renova não apenas o lar, mas as gerações. Um pai que reza ensina seus filhos a rezar. Uma mãe que abençoa deixa marcas eternas no coração dos seus. Uma família que vive na fé deixa herança de luz. Talvez teus filhos estejam afastados de Deus. Talvez teu marido ou tua esposa tenham se distanciado. Talvez o amor pareça frio. Não desistas. A bênção de Deus ainda pode tocar o coração deles. Continua rezando, continua acreditando. Deus age no tempo certo. E nenhuma oração feita com fé fica sem resposta. A vida renova-se quando abrimos espaço para Deus agir. Ele não impõe, Ele convida. Mas quando é acolhido, tudo se transforma. A bênção que vem de Deus é completa. Toca o corpo, cura a alma, restaura a mente e reacende a fé. Um lar abençoado é um lar que exala amor. As pessoas entram e sentem paz, sentem acolhimento, sentem algo diferente. Porque onde há oração, há presença. E essa presença fala sem palavras. Não há vento forte o bastante para destruir um lar sustentado pela oração. Pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir desânimo. Mas quem tem Deus no centro permanece firme. A bênção não é uma promessa de ausência de lutas, é a certeza de que nunca estaremos sozinhos nelas. A vida é feita de recomeços e cada bênção é uma chance nova de recomeçar. Talvez haja coisas que quebraram dentro de ti, laços que se perderam, sonhos que se apagaram. Mas a bênção de Deus é renovadora. O que Ele toca volta a florescer. Hoje o Senhor quer renovar não apenas tua casa física, mas o lar dentro do teu coração. Porque às vezes moramos em lugares, mas o coração está vazio. Ele quer habitar dentro de ti, fazer morada, acender a luz onde há escuridão. A vida sem Deus é como uma casa sem teto, exposta, vulnerável, fria. Mas quando Deus entra, tudo muda. Há abrigo, há calor, há direção. E essa transformação começa com um simples gesto, abrir a porta e deixar o Senhor entrar. Diz a Ele agora, com sinceridade, Senhor, entra no meu lar, entra na minha vida.
Abençoa cada canto, cada pessoa, cada lembrança. Cura o que está ferido, restaura o que se perdeu, renova o que está cansado. Que a tua presença encha minha casa e o meu coração. E quando fizer essa oração, acredita, porque o céu se move com cada palavra dita em fé. A bênção começa no invisível, mas logo se manifesta no visível. A paz virá, os ânimos mudarão, e tu perceberás que algo foi transformado. O lar é o primeiro altar. E quando esse altar é consagrado, tudo que sai dele é abençoado. Os planos, os caminhos, os relacionamentos, os sonhos, tudo prospera quando nasce de um coração e de uma casa tocados pela graça. Deixa Deus te renovar hoje. Deixa a bênção dele, ele descer sobre ti. Deixa o Espírito Santo soprar sobre a tua casa. Onde há fé, há vida nova. Onde há oração, há renascimento. Onde há bênção, há amor. E que a partir de hoje tua casa seja um pedacinho do céu na terra. Que tua mesa seja lugar de gratidão, tua sala lugar de perdão, teu quarto lugar de paz. Que teus passos sejam guiados pela luz divina. E que tua vida seja testemunho da bondade de Deus. Porque um lar abençoado é um lar onde o amor vence, a fé permanece e a graça nunca se acaba. E um coração abençoado é aquele que entende. Nada é mais precioso do que viver na presença de Deus. A noite chega e com ela o silêncio sagrado do coração que confia. Depois de orar, entregar e abençoar, resta apenas descansar nos braços de Deus. Tudo o que foi dito, tudo o que foi pedido, agora pertence a Ele. A fé é a chave que encerra o dia com paz e abre o amanhã com esperança. Que esta noite seja o selo da graça, que tua casa permaneça sob a luz divina e teu coração firme na certeza de que Deus cuida de tudo. Dorme em paz, o céu vela por ti.